eu quero essa manhã, com a misericórdia de Deus, eu quero refletir um pouco sobre o lugar, o papel do discipulador como agente de transformação. E eu gosto de histórias, e eu queria contar uma história para você. Eu queria contar a história desse jovem porque ele tinha 33 anos quando ele doou a sua vida pela sua causa. Muhammad Atta era um egípcio, 33 anos ele tinha, e todo mundo tem 33 anos, é bem jovem, como eu, por exemplo, né? Muhammad Atta era um engenheiro, teve oportunidade de estudar na Alemanha, ele teve oportunidade de se formar também na área de aviação. E Muhammad Atta ele foi formado dentro de uma estrutura de discipulado também. Alguém investiu a sua vida na vida de Muhammad Atta, para que ele, então, um dia, de posse de tudo aquilo que ele aprendeu, levasse até as últimas consequências os valores que foram incutidos na vida dele. Esse homem foi um homem discipulado. Esse homem, alguém se derramou sobre ele. Esse homem foi completamente mergulhado em ensinamentos que queriam compartilhar com ele. E como ninguém faz nada na vida sozinho, o Muhammad Atta também não faria nada na vida sozinho. E ele foi formado para fazer discípulos. E Atta vai fazer os seus discípulos também. Ele fez outros 18 discípulos. E até que chegou um dia que Muhammad Atta e os seus outros 18 discípulos levaram até as últimas consequências, deram tudo que eles tinham de si para o cumprimento da missão que eles tinham aprendido em todo esse processo de discipulado. Então, numa manhã de setembro do ano de 2001, Atta e os seus liderados, Muhammad Atta e os seus liderados, trazem a cabo um projeto que marcou a história da humanidade. Muhammad Atta foi o líder responsável pela articulação, pelo recrutamento, pelo planejamento e pela conclusão, pela execução dos atentados que acometeram os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Esses 18 homens, depois de todo um processo de construção de valores na sua mente e de uma certeza que eles precisavam dar vida por aquela causa, sequestram 4 aviões. 2 desses aviões eles lançam contra as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas do World Trade Center, um centro gigantesco de negócios. 20 anos para construir aquelas torres. 2 desses aviões eles jogam contra aquelas torres. O outro avião é dirigido ao Pentágono. E um outro avião que ia em direção à Casa Branca foi abatido ainda nos céus da Pensilvânia. Qual o resultado? Qual o resultado do discipulado? Né? As consequências do discipulado ou desse processo de levar a cabo aquilo em que se crê. 3.000 mortos aproximadamente, só naquele dia. Só no dia dos atentados, 3.000 mortos, fora aqueles que morreram depois por intoxicação, com relação ao ar sujo, empoeirado, fora aqueles que morreram em 2 guerras subsequentes a esse evento, a guerra no Afeganistão e a guerra no Iraque. Centenas de milhares de mortos. Porque um homem, um jovem, passou dentro de um processo de construção, de uma mentalidade, dentro de um processo de discipulado, conseguiu mobilizar outros discípulos e levar até as últimas consequências os valores que ele aprendeu naquele processo de discipulado. Muhammad Atta é um exemplo triste, mas, por outro lado, ele é um exemplo dos efeitos de um processo, dos efeitos que o processo de discipulado na vida de uma pessoa e numa sociedade pode alcançar. Claro, ele é um exemplo absolutamente negativo. Mas, queridos, nós precisamos entender que quando uma pessoa
vai sendo formada, vai sendo vai recebendo novos valores, valores profundos em suas vidas, em sua vida. Essa pessoa vai passando por todo um processo de reestruturação das suas prioridades. Essa pessoa vai passando por um processo de reorganização das suas ideias. E a partir daquele momento, aquela pessoa começa a orientar toda a sua vida, todas as suas escolhas, todas as suas prioridades, todas as suas decisões, com base em quê? Com base nas ideias que foram nela introjetadas, foram nela incutidas dentro de um processo de discipulado. Dentro de um processo de discipulado. Tem um teórico, um pensador, eu gosto da frase do Richard Weaver, que ele diz: as ideias têm consequências. Quando uma criança cresce ouvindo, por exemplo, a ideia, ouvindo do seu pai: meu filho, hoje em dia você não pode confiar em ninguém. Aí passa alguma coisa, passa um tempo, aquela criança cresce ouvindo o pai dizer: meu filho, você não pode confiar em ninguém. Ninguém tem amigo de verdade hoje não, meu filho. O que vai acontecer com essa criança? Essa criança está passando por um processo de discipulado, de construção de valores equivocados, mas são valores, e um dia, esses valores que essa criança ouviu, que essa criança aprendeu, vão ganhar o quê? Contornos reais e concretos na sua vida. Porque ideias têm consequências. Ideias têm consequências. Assim como uma pessoa que está sendo por você discipulada, que está recebendo, através da sua vida, ensinamentos de novos princípios de vida, esses princípios de vida vão ganhar contornos reais e concretos na vida dessa pessoa. Me parece, queridos, que esse princípio do discipulado já estava incutido na mentalidade, já deveria estar incutido na mentalidade do povo de Deus, muito antes da vinda de Jesus. Muito antes da vinda de Jesus. Lá em Deuteronômio, Deus estabelece a primeira célula de discipulado que deveria acontecer, o primeiro grupo de discipulado que deveria existir, lá em Deuteronômio capítulo 6, quando ele diz assim: olha, os pais vão fazer sabe o quê? Vão pegar as minhas palavras, as palavras dessa lei, e vão ensinar para os seus filhos, vão inculcar nos seus filhos, vão falar para os seus filhos, andando no caminho, em casa, etc. Isso tem a ver com o quê, Tiago? Relacionamento. Relacionamento. Então parece que esses princípios que nós estamos aprendendo, que nós estamos ouvindo, já são princípios que devem acompanhar o povo de Deus lá atrás, porque Deus sabe que o quê? Que as ideias que são introjetadas na vida de uma pessoa vão ganhar contornos reais e concretos um dia, seja para bem, queridos, ou seja para mal. Como foi o caso do Muhammad Atta e dos seus 18 discípulos, dos seus 18 liderados, dos seus 18 comparsas, que geraram uma situação de absoluto medo, de absoluto pânico, de absoluta tragédia. Nesse sentido, amados, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 28, a partir disso, né? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 28, e nós vamos fazer algumas reflexões a respeito, primeiro, dessa relação entre a missão da igreja e o fazer discípulos. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim para a gente, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Eu quero pensar no processo de transformação que acontece a partir do discipulado com base nesse texto. Esse texto é um texto conhecidíssimo, é um texto clássico, é o texto da grande comissão. É quando Jesus comissiona os seus discípulos e envia os seus discípulos. E diz aos seus discípulos, olha, vocês têm uma missão. Eu vou para o Pai, eu já recebi todo o poder no céu e na terra, e agora eu vou deixar uma tarefa com vocês. Qual é a tarefa da igreja? Qual que é a nossa tarefa como igreja? Nós temos um problema com algumas palavras aqui. Eu diria que nós temos um problema aqui nesse versículo com duas palavras. Talvez a primeira palavra seja ide. E a segunda palavra com a qual nós temos problema é fazei. Por que nós temos problema, Linderson, com a palavra ide, ou com a palavra vão, com essa colocação, e com a palavra fazei? Porque com o decorrer do tempo, queridos, nós deslocamos a essência da nossa missão enquanto igreja em direção ao ide. E nós dizemos assim, nossa obrigação é ir. Jesus mandou a gente ir. E isso, o tempo foi passando. E o que aconteceu? Aconteceu que um monte de gente, por não ir, por um motivo ou por outro, por não poder ir, acha que não tem responsabilidade com a missão da igreja. Mas eu preciso esclarecer algo para você. E eu quero esclarecer algo para você com base nessas palavras e como elas acontecem no texto grego. A palavra ir, ou vão, ou ide, é no grego a palavra poreutentes. E poreutentes é um nominativo masculino plural particípio na voz passiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que quando uma palavra aparece no texto grego, principal, na voz passiva, o que esse texto está querendo dizer? O que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer que você não é o responsável pela ação. Você está sofrendo uma ação de alguém. Então, Linderson, nesse texto, o que é nossa obrigação? Nesse texto que nós lemos, a nossa obrigação é a palavra fazei discípulos. Que na língua portuguesa veio como duas palavras, fazei discípulos, mas na língua grega é uma palavra só. Deixa eu só, não sei, nós estamos tendo algum problema aqui em cima? Não está? Tá, então ok. Então nós vamos parar de usar os slides, ok? Por gentileza, para a gente manter a nossa concentração. Então nós vamos parar de usar aqueles slides lá. Queridos, então vejam bem. Nosso problema é que nós estamos deslocando o nosso foco da palavra, da expressão fazei discípulos para a palavra ide. A ideia, o imperativo do texto, aquilo que é a nossa obrigação, aquilo que está ao meu alcance, que depende de mim e de você, no texto grego, não é ir, é fazer discípulos. A essência da missão da igreja, a razão de ser da igreja, de a igreja estar aqui na face da terra, não é ela ficar indo de um lado para o outro. Ela vai. Jesus mandou a gente fazer discípulos, é a nossa obrigação em todas as nações. E não tem como eu fazer discípulos lá no Pará, sem que eu vá ao Pará, eu especificamente. Então, o nosso foco não tem que estar na ideia de ir apenas. Nosso foco tem que estar na ideia de fazer discípulos. Por quê? Porque todos somos chamados para fazer discípulos, mas nem todos somos chamados para ir. Isso já ajuda a gente a resolver um monte de coisa. Não, eu não tenho um chamado para missão. Como assim você não tem um chamado para missão? A missão da igreja é fazer discípulos. Agora, quer você fique aqui, quer você vá, e quem decide quem fica e quem decide quem vai é Deus. Quer você fique, quer você vá, você fica ou vai fazendo o quê? Discípulos, cumprindo a missão. Aquele gadareno ou geraseno lá de Marcos 5, para mim é a referência mais clara disso.
Ele é liberto por Jesus. Jesus expulsa aqueles demônios dele. E logo que ele é liberto por Jesus, ele faz um pedido a Jesus. Fala, Jesus, eu quero ir contigo. Deixa-me ir contigo. E Jesus faz o quê? Jesus fala assim, não, você não vai. Poxa, Jesus está estragando o ministério do sujeito. O sujeito com um ministério missionário tremendo e Jesus estragando. Não. Jesus disse assim, você não vai comigo. Você vai ficar e vai andar por aqueles que são da sua casa. Você vai ficar perto dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus vizinhos. E vai fazer algo. Você vai dizer para eles como é que Deus teve misericórdia de você. Irmãos, prestem atenção. Se aquele ex-endemoniado tivesse ido com Jesus, o que ele estaria fazendo? Ele estaria testemunhando do amor e da misericórdia de Deus. Agora que ele ficou para fazer o quê? Ele ficou para testemunhar do amor e da misericórdia de Deus. Então a missão da igreja é estar fazendo discípulos para o mestre, quer Deus coloque no teu coração e te leve para um lugar distante, quer Deus te mantenha aqui perto mesmo onde você está. Tem gente que é chamado para a missão ficando. Tem outros que são chamados para a missão indo. Mas a missão da igreja é responsabilidade de todos nós. O quê? Fazer discípulos. Então a gente vai ter que começar, querido, muitas vezes, a perder uma visão romântica que muitos de nós temos. Talvez você tenha dito assim, mas Deus me chamou para a obra missionária, e tem tantos anos e eu estou aqui até agora, e eu nem sei o que vai acontecer mais, não tem mais nem tempo, eu já nem tenho mais condição. Querido, se Deus te chamou para a obra missionária, e Deus ainda não te levou, é porque Deus quer que você faça discípulos aqui. Aqui. Agora, se Deus decidir um dia te levar, Ele vai te levar para quê? Para conhecer novos países? Não, Ele vai te levar para fazer discípulos. Agora, quer vá, quer fique, vá ou fique cumprindo a missão. E a essência da missão é fazer discípulos. Nós não estamos esse final de semana lidando e capacitando pessoas para dar um curso, como muito bem já foi dito aqui antes de mim. Nós estamos capacitando pessoas, sendo capacitados pelo Espírito Santo para nada mais, nada menos do que cumprirmos a grande comissão que é fazer discípulos. Fazer discípulos. E a ideia que vem agora ao texto, a ideia que nos surge agora no texto, é a seguinte. Tá bom, a essência é fazer discípulos, e a essência é fazer discípulos, então eu posso fazer discípulos indo ou ficando, vai depender da direção de Deus e da vontade de Deus para a minha vida, mas para a igreja toda, Deus já falou a vontade dele, que é fazer os discípulos. A pergunta, então, é como? O que significa fazer esses discípulos? Jesus vai dizer. Significa você ensiná-los a obedecer tudo quanto Jesus tem ordenado. Fazer discípulos. Cumprir a missão. Significa olhar para uma pessoa, encontrar com uma pessoa, aproximar-se dessa pessoa, e a partir do seu relacionamento com essa pessoa começar a obedecer os mandamentos de Jesus, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. Isso precisa ser lembrado por todos nós. Por quê? Porque alguns de nós, queridos, nos esquecemos do lugar vital que a obediência tem na vida cristã. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, para fazer discípulos de Jesus, estão inventando jargões, fórmulas, frases construídas. E aí eu digo assim, agora eu tenho que lançar um novo projeto de evangelização. Jesus é o barato.
Então eu começo, Jesus é o maior barato, Jesus é o maior barato, Jesus é o maior barato. Aí vamos supor que o pastor Nilton é um sujeito que não conhece o Senhor Jesus, é meu colega de trabalho, e aí eu dou uma camisa para o pastor Nilton, Jesus é o maior barato. E aí com pouco o pastor Nilton, de tanto me ouvir falar, Jesus é o barato, ele começa a dizer, Jesus é o barato. Aí eu dou um testemunho na igreja, eu digo assim, eu fiz um discípulo de Jesus, porque ele falou que Jesus é o barato. E aí o pastor Nilton fica falando para todo mundo que Jesus é o maior barato, ele coloca um adesivo no carro dele, ele coloca no Facebook dele, ele manda mensagem para os amigos no WhatsApp, Jesus é o barato. Só, querido, deixa eu dizer uma coisa, isso não tem nada a ver com discipulado cristão, e nós estamos perdendo o nosso foco. Jesus nunca chamou ninguém para falar coisas legais a respeito dele. Jesus nunca chamou ninguém para colar no próprio carro, no carro dos outros, jargões. Jesus é o barato, Jesus é a piração. Gente, tem um monte de gente usando esses slogans, essas coisinhas, trazendo isso para a vida cristã, chamando isso de discipulado. Mas o processo de discipulado, a eficácia do discipulado, não é percebida nessa realidade dos jargões que uma pessoa fala, mas sim no compromisso de obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Eu tenho que ensinar, por exemplo, a esse meu amigo de trabalho, chamado pastor Nilton, que, por exemplo, não é cristão, eu tenho que ensinar ele não a falar como eu falo, eu tenho que ensinar ele a ser obediente. Aí começa, queridos, esse processo tremendo de transformação que o discipulador pode proporcionar na vida de uma pessoa. Porque enquanto o discipulador ajudou uma pessoa a mudar a roupa, ajudou uma pessoa a mudar a fala, ajudou uma pessoa assim, a mudar até a agenda, esse discipulador não mudou nada na vida dessa pessoa. Somente o seu e o meu trabalho de discipulado somente pode ser considerado eficaz quando os nossos discípulos, quando aqueles que estão debaixo do nosso ministério, se fizerem a seguinte pergunta: Jesus faria isso que eu estou fazendo? Jesus, imagine que coisa tremenda, termina a sua ministração de discipulado, aquele encontro de discipulado, e o seu discípulo está voltando para a casa dele, e ele não fala igual a você, ele talvez nem frequente os cultos ainda na igreja, mas ele chega lá na casa dele, ele desliga o carro, e antes de descer, ele fala assim: será que eu estou tratando a minha esposa da maneira que Jesus quer que eu trate? Uma pergunta assim. Uma pergunta simples. Será que eu estou sendo pai do jeito que Jesus quer que eu seja? Ele ainda não frequenta culto, ele ainda não foi batizado, ele ainda, enfim, ele está num processo de construção. Mas esse processo de construção conta, queridos, com ferramentas tão poderosas, ferramentas tão tremendas, que mesmo que sem que aquele sujeito tenha se dado conta, a mudança já começou a acontecer na vida dele de dentro para fora. De dentro para fora. E a tendência é aquilo ganhar contornos cada vez maiores, cada vez mais poderosos na vida daquela pessoa, até que um dia aquela pessoa possa dar completo testemunho de que foi absolutamente transformada pelo Senhor Jesus. Isso é um processo de construção de um novo jeito de pensar. E esse novo jeito de pensar, querido, não é, preste bem atenção ao que eu estou dizendo para os irmãos, porque muitos movimentos de discipulado, gente, já começaram no nosso país. Muitos movimentos de grupos menores já começaram no nosso país. E boa parte deles se acabaram. E se acabaram por quê? Porque as pessoas vinham para esses grupos e aprendiam um jargão, né, pastor? E aí, é tremendo. É poderoso. E o que mais? É poderoso demais. E o que mais? É tremendo demais. E ficava só no tremendão, poderosão. E a coisa se esvaiu. Por quê? Porque não garantiu mudanças profundas. E mudança profunda é percebida na vida de obediência. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque não há alternativa, gente. Nem que o sujeito não perceba, ele está obedecendo.
que Colossenses capítulo 1 fala? Ele quem? O Senhor, nos retirou do império das trevas e nos transportou para onde? O reino do Filho do seu amor. Aí o sujeito acha assim, mas ô pastor, esse negócio de obediência, de transformação pela obediência, e eu como instrumento de transformação, isso não vai afastar um pouco as pessoas? Não, não vai, sabe por quê? Porque as pessoas já são obedientes. Quer elas admitam, quer não admitam. Perceba, ele nos tirou de onde? Do império das trevas. O sujeito, antes de se converter, antes de ser discípulo de Jesus, gente, ele não vivia numa anarquia, não. O sujeito, antes de se converter, não fazia o que ele queria, não. É uma mentira, é um sofisma, é um engano que é colocado para as pessoas, a ideia de que elas são livres para fazer o que elas querem. Não, eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou fumar maconha, porque eu sou livre para fazer o que eu quero. Enganado demais você está. Porque ninguém faz o que quer. Olha só, antes do sujeito se converter, ele não está num lugar que ele mesmo governa. Ele está dentro de um império das trevas, ou seja, ele está mergulhado num sistema maligno. Ele está obedecendo àquele sistema maligno. Eu gosto de Efésios. Eu peço a você, por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, e você vai ver isso acontecendo, porque o sujeito acha que ele fazia o que ele queria. E que ele teve que aprender a obedecer depois que ele se converteu. Na verdade, não. Paulo aos Efésios, capítulo 2. Olha a ideia, gente, que existe. Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Preste atenção no versículo 2. Nos quais vós estavais mortos, delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Olha que incrível isso. É como se o sujeito, antes de aceitar Jesus, antes de ser discípulo de Jesus, ele fosse me permita usar essa ilustração, um cadáver. Um cadáver morto, né? Não tem cadáver vivo, um cadáver, um cadáver que está num rio, e a correnteza do rio está levando. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo o quê? O curso deste mundo. Então essa rapaziada que está por aí achando que é livre, não é livre em nada. Na verdade está mortinha da Silva, como um cadáver que está boiando no rio. E o rio é que vai determinando o que essas pessoas têm que fazer. Então, queridos, obediência é uma realidade que a gente não pode fugir. Por quê? Porque antes de nós entrarmos para o reino de Deus e seguirmos a Jesus, nós já obedecíamos a quem? O curso desse mundo. O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Gente, nós estamos vendo na nossa cidade esses dias, uma das maiores demonstrações de obediência durante o ano que a nossa cidade tem. Que são pessoas que durante quase um mês são levadas pelo curso desse mundo a comprometerem o seu dinheiro, a comprometerem a sua saúde, a comprometerem a sua família, a troco de quê? A troco de nada, numa festa. Uma festa. O que é isso, gente? É obediência. Quer ver gente obediente mesmo assim? Fora da igreja? Quer ver gente obedecendo fora da igreja? Quer ver não discípulos em obediência? Dá uma olhada na Vila Germânica. Porque ninguém está lá porque quer. Está lá porque está sendo levado pelo príncipe da potestade do ar. O espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Essa é a realidade. O cara está no império das trevas. Gente, o império das trevas tem um imperador que diz o que as pessoas lá dentro têm que fazer.
Então, obediência, querido, é uma realidade que faz parte da vida humana. Só que o sujeito não percebe que ele está obedecendo. E agora a grande ideia, a grande temática do processo de discipulado é dizer assim, você obedecia agora a quem? Você obedecia, na verdade, ao príncipe da potestade do ar. Você estava como um cadáver, né, que estava boiando num rio, e onde esse rio levava, você tinha que ir. Você não tinha escolha, você estava morto nos seus delitos, nos seus pecados. Agora você vai ter que aprender a obedecer não mais esse príncipe da potestade do ar. Agora você vai ter que aprender a obedecer quem? Obedecer o Senhor Jesus. Obedecer o Senhor Jesus. E aí o texto diz, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Para uma anarquia? Para uma democracia? Não. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para um lugar onde tem um rei. Nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor. Gente, isso é um processo de transformação na vida da pessoa extremamente complexo. Por quê? Porque muitos dos nossos discípulos, queridos, aí entra a ideia da gente ter compaixão e misericórdia. Porque muitos dos nossos discípulos estão vivendo, ou os nossos discípulos, estão vivendo ainda dentro, gente, muitas vezes, de sistemas absolutamente perversos. Dentro do sujeito tem nele uma tendência de ser vingativo. Porque ele viu o pai dele vingando, ele aprendeu a ser vingativo, ele está numa sociedade absolutamente vingativa também. E aí agora o que vai acontecer? Esse sujeito agora vai ter que aprender a perdoar. Ele vai ter que aprender a amar essa pessoa que antes ele queria degolar. Eu não sei como você vê o seu ministério. Eu não consigo ver você como um professor que está dando um curso. Eu tenho que ver você, querido discipulador, querida discipuladora, como um instrumento, o agente de uma transformação absolutamente profunda na vida de uma pessoa. Aquela pessoa que entra com agressividade, aquele espírito de competitividade, de competição. Ele entra lá dentro querendo ser melhor sempre que os outros, ele entra sempre querendo se posicionar, sempre querendo aparecer, e no decorrer do processo, você vai ensinando essa pessoa o caminho do Mestre Jesus. E essa pessoa vai olhando na sua vida traços do caráter de Jesus. Aí chega um dia que essa pessoa termina aquela ministração, aquela aula, aquele encontro de discipulado. E essa pessoa diz assim, poxa vida, ele falou sobre a humildade de Jesus, sobre a simplicidade de Jesus. Quanto tempo da minha vida eu gasto querendo ser melhor do que os outros? Quanto dinheiro eu gasto só para tentar comprar roupas bem mais caras do que os outros, muitas vezes até sem poder, só para aparecer. Gente, o que é isso? O que é isso? Isso se chama transformação. Transformação. E você é o agente disso. Não deixa o diabo te convencer do contrário, querido. Não deixa o diabo tentar deslocar o seu foco, dizendo assim, rapaz, você fica aí, saindo da sua casa. Olha só, você ficou dando aula lá de discipulado para aquele sujeito, dando aquele curso lá. Olha ali, terminou o curso, ele não quis batizar. Querido, não deixa essa sementinha maligna entrar no teu coração. Olha lá, está vendo? Desiste dele, desiste dela. Você está ensinando a ele ou ensinando a ela o caminho aí de Jesus. E olha lá, está vendo? Você ficou sabendo que teve aí a Oktober, foi lá e bebeu todas? Não vale a pena. Viu? Você se dedicou, a pessoa foi lá, você orou, fez o discipulado com a pessoa batizou, o dirigente da congregação ou o pastor nem citou o seu nome. Nem disse a você muito obrigado. As pessoas não estão reconhecendo o seu trabalho. Querido, todas essas são sementinhas do inferno. Sementinhas do maligno que ele vai usando para minar a certeza, minar a convicção de que eu e você somos agentes de profunda transformação na vida das pessoas. De profunda transformação.
Ainda que os nossos olhos não consigam ver, ainda que a gente não consiga medir com números, existem consequências eternas do ministério do discipulador. E você precisa caminhar nessa perspectiva, na perspectiva do que é eterno. Eu tenho certeza, querido, que para aquele discipulador que ama o seu ministério, que se dedica, que se derrama sobre a vida das pessoas, investindo a sua vida na transformação da vida das pessoas, eu tenho certeza que para esse tipo de gente, a eternidade vai ser inteira de surpresas. Surpresas. É maravilhoso ser surpreendido com os caminhos, com as surpresas de Deus. Eu participava de um grupo de evangelismo, e nós fomos fazer um trabalho de evangelização numa cidade chamada Mariana, em Minas Gerais. E fomos um ano, e foi um ano extremamente difícil. Tinha algumas romarias, algumas festas religiosas na cidade, a gente aproveitava para fazer um trabalho de evangelização ali. E passou um ano inteiro nesse trabalho, voltamos no outro ano, na Semana Santa. E nós estávamos com um grupo de jovens, um trabalho parecido com o Doe Suas Férias para Cristo, que a nossa igreja realiza. E nós estávamos ali naquele lugar, orando, buscando em Deus, pedindo a Deus, Deus, renova as nossas energias. Senhor, renova o nosso chamado, porque a gente está tão desanimado, a gente veio para cá, mas a gente está desanimado, e a gente estava cantando, louvando. Aí com pouco entra um camarada, assim, todo vestido assim, meio social, assim, bem arrumadinho, né? E com a Bíblia debaixo do braço, e esse sujeito fica ali. O pessoal tocando os louvores assim, só o grupo de discipulado tocando os louvores, e ele chorava. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esse irmão veio se reconciliar com Jesus aqui, só pode. Não é que esse irmão veio se reconciliar com Jesus, é que esse irmão estava passando ali na frente, e Deus virou para ele e falou assim, entra nessa escola e vê quem é que está dentro dessa escola. E ele entrou e falou assim, gente, eu preciso falar um negócio de Deus para vocês. Vocês não sabem, mas eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida ano passado. Quando vocês estiveram aqui nessa cidade ano passado, fazendo um trabalho lá naquele bar, no bar fulano de tal. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo lá. E eu estava passando aqui, eu decidi vir aqui para dar o testemunho para vocês. Para dizer para vocês que vale a pena. Para dizer para vocês que a eternidade vai surpreender vocês. Entende isso, gente? Perca essa perspectiva temporal. As pessoas estão sendo transformadas através do seu ministério. As pessoas estão aprendendo um novo jeito de pensar através do seu ministério. As pessoas estão aprendendo a perdoar através do seu ministério. Pais estão aprendendo a ser amorosos com seus filhos através dos seus ministérios. Maridos estão aprendendo a tratar as suas esposas com meiguice, com doçura e com amor através da sua vida. A minha pergunta é, quem é que revela isso? A eternidade revela isso. A eternidade revela isso. Você é um instrumento de transformação que Deus tem usado. Você é um instrumento de transformação que Deus proveu. Perceba. Por favor, perceba. Você é um instrumento de transformação que Deus proveu. Proveu para mudar completamente o destino, quem sabe, daquele jovem que está vendo o pai alcoolizado e que está dizendo assim, eu quero ser igual ao meu pai. Você está sendo instrumento para mudar o destino desse jovem. Você está sendo um instrumento para mudar o destino daquela jovem que diz assim, eu não quero casar com homem. Porque eu sempre vi meu pai bater na minha mãe, agredir a minha mãe. Eu não quero um lar para mim. Eu quero viver uma vida louca. Deus olha para aquela jovem e fala assim, você não vai viver uma vida louca não. Você vai ser uma obreira na minha obra. Você vai ser uma ceifeira. Deus olha para aquela adolescente. Não, você não vai suicidar. Você vai ser uma missionária. E eu vou prover na sua vida. Eu vou prover a mudança do seu destino através da vida do José. E eu vou fazer com que o seu caminho cruze o caminho do José. E o José vai ensinar você a deixar de obedecer ao espírito que atua nos filhos da desobediência
E o José vai ser um instrumento que eu vou usar para fazer de você uma discípula do meu filho. Eu não sei você, mas quando eu começo a pensar nessas coisas, começa a bater no meu coração, pulsar dentro de mim, uma vontade tremenda de servir com mais excelência a Deus. Porque não tem projeto mais sublime, mais tremendo, mais amplo e mais relevante do que a transformação da vida das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é tão importante para Deus, que Deus jogou todas as cartas dele, eu vou usar essa expressão, me permita usar essa expressão, que Deus lançou todas as alternativas dele. Para quê? Para transformar pessoas. Para mudar a vida de pessoas. Talvez você se sinta muito irrelevante lá no seu ambiente de trabalho. Lá no seu ambiente de trabalho você diga assim: eu não sou chefe, eu não sou líder, eu nunca me dão oportunidade. Preste atenção, como Deus é misericordioso. Talvez lá no seu trabalho, a empresa onde você trabalha não confie em você uma máquina. Que custa o que uma máquina? Custa dinheiro, só dinheiro. Não. Você não vai colocar a mão nessa máquina. Esse equipamento é caro demais. Esse equipamento é sofisticado demais. Agora perceba. No reino de Deus, na sua mão, querido discipulador e querida discipuladora, o Senhor confia o quê? Esse mundo não tem coragem muitas vezes de colocar na sua mão uma máquina legal, que custa dinheiro, que a ferrugem vai comer daqui a pouco. O Deus da eternidade confiou à sua mão vidas. Vidas. E ele diz assim: seja um instrumento de transformação nessas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus, porque o que rege a nossa caminhada, a nossa lógica, não é esse sistema mundano. O que rege a nossa caminhada, o que rege a nossa obediência, são os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. E louvado seja Deus por isso. Aí talvez você diga: Linderson, esses casos na história, a história tem casos de homens e mulheres que foram esse instrumento, esse grande instrumento de transformação, que começaram com ações pequenas, ações simples, mas cujas ações ganharam proporções muito maiores. A história está cheia desses homens. Tem um homem chamado William Carey. William Carey foi missionário na Índia. Carey é chamado o pai das missões modernas. E Carey era um sapateiro, sem instrução, sem estudos. Mas Carey decidiu se comprometer com um projeto de transformação, juntou um dinheiro, quase 4 anos, foi fazer discípulos do Senhor Jesus na Índia. William Carey revolucionou a Índia. Sabe quem foi o primeiro? Quem foi que pagou e construiu a primeira escola para mulheres na Índia, em toda a história da Índia? William Carey. Sabe quem foi o primeiro a introduzir naquele país saúde pública? Foi um missionário chamado William Carey, um discipulador como você. Imagine você chegar num lugar e as pessoas lá naquele lugar têm o hábito, sabe de quê? De quando o marido morre, quando o marido falece, a viúva tem que ser cremada junto com ele e viva. Imagine você chegar num lugar assim. Os diários de Carey falam sobre isso. Ele andando, escutando muitos gritos, e pessoas chorando e lamentando,
com um cadáver indo em direção a uma pira, a um monte de lenha para queimar. Aí com pouco vinham com outra mulher, uma mulher gritando também desesperada. E ele pegou e viu aquela cena, eles queimando aquela mulher viva. Era um costume chamado suti. E William Carey começa a fazer discípulos do Senhor Jesus, ensinar novos caminhos do Senhor Jesus para aquelas pessoas, e começa a formar discípulos, até que a Índia, já nos tempos de William Carey, erradicou esse costume tão perverso. Quantas mulheres deixaram de ser queimadas vivas, porque um homem teve sensibilidade do Espírito Santo e disse: eu vou começar de um por um, eu vou dar pequenos passos, mas eu vou ensinar pessoas a obedecerem o Senhor Jesus. Transformação é uma realidade que pode acontecer a partir da minha vida, da sua vida. Da minha vida e da sua vida. João Calvino morava num lugar terrível. Tinha uma cidade, gente, que os livros de história dizem que essa cidade, as pessoas conheciam de longe essa cidade. Sabe por quê? Por causa do cheiro da cidade. Por causa do mau cheiro da cidade. Era uma cidade onde os montes de excrementos, de fezes, eram acumulados na rua. As pessoas tiravam do lugar onde elas faziam suas necessidades e jogavam para a janela. Qualquer surtozinho de doença matava milhares nessa cidade. Era um lugar terrível, terrível. E aí aprove a Deus levar para aquela cidade um homem. Um homem com a consciência de que ele era um instrumento de transformação. E que ele precisava ensinar ali pessoas a obedecerem o Senhor Jesus. E aí o Senhor leva João Calvino. E João Calvino vai ser esse instrumento de convencimento, de instrução de toda uma cidade a viver de acordo com os padrões da palavra de Deus. O nome dessa cidade é Genebra. Genebra era um poço de sujeira, até a chegada de um homem que decidiu ser instrumento de transformação. E Genebra é hoje referência de qualidade de vida para o mundo inteiro. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. A Holanda, um irmão em Cristo chamado Abraham Kuyper. Kuyper era professor e ele sentiu um chamado para fazer discípulos na Holanda. E Kuyper desenvolveu todo um sistema, gente, de pensamento, de educação com base na palavra de Deus, de instrução com base na palavra de Deus, ao ponto de Kuyper virar o primeiro ministro da Holanda. Uma das maiores universidades europeias hoje, a maior universidade da Holanda, a Universidade Livre de Amsterdã, foi projeto de quem? Foi fundada por quem? Foi fundada por um homem que queria ensinar princípios do reino de Deus para as pessoas, porque acreditava que esses princípios seriam um instrumento de transformação na sociedade. A Holanda, com alto padrão de qualidade de vida, alto índice de desenvolvimento humano, essa Holanda não existiu sempre, não. Essa Holanda começou a existir a partir do momento em que um servo de Deus disse: Deus pode me usar como instrumento de transformação. A história está cheia de gente assim. A história está cheia de gente assim. Se nós abríssemos aqui um livro de história, nós veríamos vários homens e mulheres de Deus. Gente que, num primeiro momento, estava no mesmo nível que eu e você estamos, nível de anonimato. Mas, querido, quando o poder de Deus se manifesta, as barreiras do anonimato são rompidas.
e a história é transformada. Talvez você diga assim, mas Linderson, eu estou me sentindo desencorajado, eu estou me sentindo desanimado. Eu não acredito que Deus pode fazer tantas coisas assim através da minha vida. Não, eu não acredito que um dia uma família vai ser completamente transformada porque eu discipulei o chefe daquela família. Linderson, eu me acho muito pequeno para isso. E aí eu quero dizer uma palavra de Deus para você. É verdade, você é muito pequeno mesmo. Mas eu preciso que você volte para Mateus capítulo 20. Perdão, para Mateus capítulo 28. Que você fique de pé. Por gentileza. Que você volte para Mateus capítulo 28. Aí você talvez me diga de novo, pastor, eu sou muito pequeno para essas coisas. E aí eu vou dizer, como já disse, sim, você é. E os discípulos que Jesus estava enviando aqui, gente, também eram. Esses discípulos também o eram. Tanto é que antes de Jesus dizer assim, olha só, pessoal, vocês andando por todo o mundo, vocês vão fazer discípulos em todas as nações. Antes de Jesus dizer isso para eles, gente, Jesus precisou dizer para eles aquilo que eles tinham à disposição deles para cumprir essa missão. Nós vimos que a missão é fazer discípulo. Nós vimos que o como eu faço discípulo é por meio da obediência transformadora. Agora, o que eu tenho à minha disposição para poder fazer isso? Qual que é o meu combustível, pastor? Para poder sair por todas as nações, fazendo discípulos dessas nações, pegando desobedientes e transformando em obedientes. O texto diz, Jesus, Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Preste atenção. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estou dirigindo o meu carro, eu, no máximo, tenho à minha disposição para chegar lá naquele destino onde eu quero chegar, a potência do meu carro, os recursos do meu carro. E é claro que, se eu preciso chegar muito rápido, eu não vou cumprir esse propósito, porque o meu carro não me leva muito rápido. Tem carros que me levariam mais rápido ainda. Para toda missão, é colocada à sua disposição, para todo propósito que você tem, para toda missão que você tem que cumprir, é colocada à sua disposição um recurso. E o cumprimento ou não dessa missão está de acordo com a ideia de que se você vai usar direito ou não vai usar direito esse recurso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver desanimado, quando você olhar e dizer assim, aquele discípulo nunca vai parar de fumar. Aquele vizinho meu nunca vai vir para um grupo de discipulado na minha casa. Nunca vai abrir a casa dele. Aquele lá, aquele é feiticeiro. Ele nunca vai deixar eu fazer uma oração lá dentro da casa dele. Não, aquele lá tem muito demônio. É muito. Aquela lá é muito vaidosa. Deixa eu dizer uma coisa. Lembre-se do recurso que você tem disponível para cumprir a missão de fazer discípulos. O que você tem disponível? O que você tem à sua disposição para fazer discípulos de Jesus? Todo o poder que foi dado a Jesus. Todo o poder que foi dado a Jesus está à sua disposição quando você se coloca numa posição de obediência à ordem de fazer discípulos. Portanto, querido, não tem pai de santo endemoniado demais que não possa se tornar um discípulo seu, um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Não, deixa eu dizer mais. Não tem, querido, traficante
armado até os dentes e poderoso demais na boca de fumo, que um dia não possa se quebrar diante do poder de Jesus Cristo, está na sua frente, ouvindo você ensinar a palavra de Deus. Não tem vizinho bravo e, me permita a expressão, religioso o suficiente, seja essa ou aquela religião dele, não tem vizinho religioso o suficiente que o poder de Jesus não possa moer o coraçãozinho dele, e um dia você vê ele subindo ali naquelas águas batismais, e já abaixando, já subindo, cheio do Espírito Santo. Então lembre-se disso. O Linderson, para ir até ali, ele tem no máximo à disposição as cilindradas do Logan dele. Eu e você, para fazer discípulos, temos à nossa disposição todo o poder que foi dado a Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de fazer uma oração. Nós estamos encerrando esse período da manhã. E eu gostaria de chamar você que quer vir aqui à frente para pedir um renovo de Deus no seu entusiasmo, na sua paixão, no seu compromisso com essa obra. Eu quero que você venha aqui à frente. Quem sabe você que já passou pela sua cabeça, eu vou desistir desse negócio porque dá muito trabalho. Eu quero chamar você para vir aqui à frente. Você que quer ser um dia, dizer assim, Senhor, ainda que seja depois que eu já partir para a glória, mas eu quero que as pessoas vejam na minha vida um exemplo de um transformador. Pode chegar mais aqui à frente. Vem aqui, Wilson, mais para frente. Pode vir mais para frente, queridos. Eu quero chamar você que, quem sabe, precisa vir à frente e dizer ao Senhor Jesus, eu estou um ponto de desistir. Eu estou um pontinho só de desistir. Senhor Jesus, eu estou lutando contra a preguiça. Me ajuda a vencer a preguiça, Senhor Jesus. Faz da minha vida um instrumento para modificar a vida de outras pessoas. Senhor Jesus, eu quero ver o Senhor transformando outras pessoas. Quem sabe você que precisa fazer um compromisso com a eternidade. Quem sabe você que está ansioso, dizendo, cadê os resultados? Cadê os resultados? E quem sabe você precisa se focar na eternidade e dizer, Jesus, eu quero essa manhã abrir o meu coração para a eternidade. E eu quero dizer que ainda que o tempo e o espaço não coloquem diante dos meus olhos resultados concretos, a eternidade assim o fará. E eu quero, Senhor, estar contigo, ouvindo o Senhor dizer para mim, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. É tempo de reconciliação, discipulador, discipuladora. É tempo de reconciliação, de reconciliação. Quem sabe teu coração, do seu coração você diz assim, eu só estou aqui porque se eu largar ninguém pega. É tempo de arrependimento na sua vida. Porque você não está ali porque se você largar ninguém pega, não. Você está ali porque Deus colocou você ali. Porque Deus colocou você ali. Colocou você ali, é por isso que você está ali. O que o pastor vai falar de mim? A pergunta não é essa, o que os céus vão falar de mim se eu retroceder agora? O que os céus vão falar da minha vida? É isso. É isso. Eu não consigo mais tolerar aquele cara. Aquele camarada vem para o discipulado e ele é espaçoso, ele é folgado. Eu não consigo mais tolerar ele. Ainda bem, você não é chamado para tolerar, você é chamado para amar. Não tolera mesmo não, só ama. Só ama, só ama. Faz igualzinho Jesus faz com você. Só ama, ama e ponto final. Ama e ponto final. Não tolera não, só ama. Você acha que Jesus te tolera? Jesus te ama. O Pai te ama. Vamos orar, queridos. Pastor, feche os seus olhos. Espírito Santo,
É muito bom nós estarmos aqui enquanto discipuladores. É muito bom nós estarmos aqui enquanto servos e servas do Senhor. Gente que está derramando a vida e dedicando a vida para que outras vidas te conheçam. Senhor, esse projeto é eterno. Esse projeto é eterno. Às vezes, Senhor, vem no nosso coração uma vontade de desistir. A gente começa a pensar assim, eu poderia aproveitar melhor o meu tempo com isso ou com aquilo. Mas essa manhã o Espírito Santo enche o nosso coração com a certeza de que não é tempo de desistir, não é tempo de voltar atrás, não é tempo de retroceder, não é tempo de contabilizar perdas, porque não há perdas quando se derrama a vida num projeto que é eterno. O Espírito Santo nos diz essa manhã que ninguém tem prejuízo quando investe em vidas, quando investe naquilo que é a prioridade do reino de Deus. Espírito Santo, coloca no coração de cada um uma tremenda sede, Senhor, uma tremenda fome pela Tua presença, de tal forma que quando esse meu irmão, essa minha irmã, estiver ministrando sobre esses discípulos, uma graça poderosa flua dessas palavras, que quando ele ou ela estiverem abrindo os seus lábios para falar, Senhor, que o som que seja ouvido seja o som dos céus, esse poderoso som que chega até o coração, ainda que seja o coração mais duro, ainda que seja o coração mais perverso, ainda que seja o coração mais resistente, Senhor, essas palavras que o Senhor vai colocar na boca dos teus filhos vão ser palavras poderosas, vão ser palavras frutíferas que vão gerar transformação. Transformação é o que nós pedimos. Coloca no nosso caminho pessoas para serem transformadas pelo Teu Evangelho. Senhor, surpreenda-nos em nome de Jesus, nos dando a oportunidade de plantar grupos de discipulado em lugares improváveis. Em lugares improváveis. Abre essa empresa, Senhor, para que um grupo de discipulado aconteça dentro dessa empresa, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abre essa escola, em nome de Jesus, abre essas portas dessa escola, dessa universidade, Senhor, para que um grupo de discipulado seja estabelecido ali dentro. Em nome de Jesus, abre as portas, Senhor, do presídio, para que grupo de discipulado seja estabelecido ali. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abra a porta dos hospitais. Em nome do Senhor Jesus, levanta discipuladores que vão discipular nos hospitais. Senhor, nas ruas onde moramos, os prédios onde habitamos, tem lares, Senhor, que estão blindados por Teu Evangelho. Tem casas, famílias, Senhor, que estão blindadas por Teu Evangelho. Nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, coloca-nos, ó Deus, com autoridade dentro daquelas casas que agora estão blindadas, para que nós possamos implantar grupos ali, grupos de reflexão, grupos de discipulado, porque não tem família, não tem porta fechada que possa reter o Teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, levanta, Senhor, uma multidão de discipuladores, de ministros da Tua palavra, que vão ser um instrumento de transformação. Nós dizemos essa manhã, Senhor, eis-nos aqui e envia-nos a nós. Pode contar com a gente, Senhor. Pode contar conosco, a despeito das nossas limitações. Nós dizemos, pode contar conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.